Em relação a essa documentação aqui, qualquer nível de irregularidade que for comprovada, deve ser feita arguída judicialmente. Porque eu já estou dizendo que as entidades que nós comprovamos que estavam irregulares, duas já foram oficialmente excluídas e a outra eu coloquei aqui para o Conselho e também será excluída porque não era nem para ter entrado, né? Pela questão, certo? Então, as demais estão consideradas regulares e eu vou expedir, assim, em tempo hábil, a certidão de regularidade de todas as entidades que compõem o Conselho. Certo? Eu vou botar em votação aqui em relação aos conselhos. Sem querer criar qualquer situação. Mas olha, a questão, o senhor conhece muito bem da questão, o senhor está vindo de uma instituição chamada Polícia Militar, qual eu tenho um extremo respeito por ela, e o senhor conhece muito bem o que é legalidade. Né? Então, por exemplo, nós estamos citando aqui como exemplo a Destra, por exemplo, segundo a documentação que o senhor entregou, depois de 7 meses, de 8 meses que essa documentação não era entregue e até agora não se explicou por quê. Por exemplo, não consta do ato de nomeação do chefe do executivo, nomeando o senhor Cirone. Não consta de comprovante de residência, RG, CNH, funções exercidas, tanto do titular quanto do suplente. Para não dizer mais as demais, a URB na mesma situação, da prefeitura, fora o senhor que apresentou agora a documentação totalmente irregular, mas da prefeitura, apenas o Bernardo Vinhas estava regularizado. O que é que eu quero dizer aqui? Todos os atos que foram praticados desde novembro até agora, considerando que essas entidades estão ilegais, naturalmente os seus atos também são ilegais. Por isso que nós entendemos não haver, do ponto de vista jurídico, a possibilidade de ser votado hoje esse aumento tarifário. E que eu não sou contra ao reajuste, eu quero também aproveitar e deixar bem claro. Né? As empresas precisam de receita igualmente qualquer outra empresa. Agora, esse reajuste é desproporcional à nossa realidade e igualmente é ilegal, dado a um comute, até que se prove o contrário, não ser legal. Não me leve a mal, esse conselho é ilegal. Não me leve a mal, esse conselho é ilegal. Não vou pagar, eu não sou filho de Marajá. Não vou pagar, eu não sou filho de Marajá. E esse conselho representa vocês? Não! O movimento social tem uma questão de ordem aqui para colocar para o Conselho. Veja, foi apresentada uma pauta pelo companheiro Milton do Sindec aqui, um ofício, dizendo todas as irregularidades que existem aqui, e nós estamos vendo uma tentativa de manobra de algum membro desse Conselho para que essa reunião continue acontecendo, numa vontade exacerbada e única de votar nessa reunião aqui o aumento da passagem, que só vai favorecer os empresários de ônibus e quem é beneficiado por eles. Então nós do Movimento Sociais queremos deixar bem claro aqui a nossa posição. Essa reunião é ilegal, esse Conselho não tem condições nesse momento de votar, deliberar o aumento da passagem de ônibus. Então, por favor, senhores conselheiros, é uma questão de ordem que nós estamos pedindo. Coloque a mão na consciência, respeite o usuário. Essa assembleia aqui formada, que foi de certa forma ironizada por alguém na mesa do Conselho, é uma assembleia de usuários do transporte público. Uma assembleia de usuários que está indignado com a situação. Então, esse Conselho aqui é ilegal. Ele não representa os usuários do transporte público de Caruaru. E nós não vamos aceitar que seja votado aqui nenhuma proposta que aumente nem um centavo na
nesse momento veio uma tentativa de manobra de fazer essa reunião acontecer. Então eu queria pedir aos conselheiros que coloquem a mão na consciência e não aceitem essa situação. A companheira Joana tem uma intervenção a fazer em nome do movimento da Marcha Mundial de Mulheres. Muito grande, uma ironia na verdade, porque esse conselho aqui não nos representa. Foi feita aí a leitura, né, da questão das entidades. A maioria, eu diria que quase que 80% totalmente ilegais. Então como é que a gente pode fazer uma reunião diante de uma situações aqui claras, expostas, o companheiro Milton aqui atentamente apontando. Ainda bem que temos Milton aqui, viu? Porque pelo que a gente vê, o povo caruaruense está muito mal representado aqui nesse conselho. Bem, gente, a Marcha Mundial das Mulheres do Agreste é contra o aumento de passagem de ônibus em Caruaru. O aumento de passagens atinge a classe trabalhadora de forma avassaladora. Todas e todos são obrigados a separar 20% no mínimo da renda familiar para destinar o uso do transporte público e coletivo, que na sua essência de público e coletivo não tem nada. Na verdade, a definição de coletivo precisa estar clara. Não é superlotação. Eu sou estudante, eu estudo na UFPE, uso a linha de ônibus Visconde todos os dias, sou assediada com o aperto do ônibus. Várias vezes já fui na porta, com a porta aberta do ônibus, tendo que sofrer esse desrespeito todos os dias. O desrespeito com a sociedade civil, que necessita do transporte público, é claro e evidente. Quando nos proporcionam um ônibus com péssima qualidade, com atrasos exorbitantes, superlotados e com funcionários que não atendem respeitosamente os usuários diários. Pois a maratona de ida ao ambiente de trabalho, escolas, universidades e a tentativa de lazer permeia a espera de ônibus cotidianamente. As tentativas de aumento de passagens em Caruaru foram diversas. Muitos grupos políticos da sociedade civil se envolveram na luta contra tal aumento. Contudo, o COMUT, esse conselho aqui, que delibera as discussões sobre as condições do transporte caruaruense, que na prática as reuniões apenas discutem o aumento da passagem, neste momento possui poucos grupos que são contra o aumento de passagem abusivo, pois alguns grupos foram comprados pela gestão municipal atual e outros se abstêm da discussão, e nós, Marcha Mundial das Mulheres, colocamos a discussão a favor de todos os sujeitos que diariamente sofrem com a má qualidade do transporte público caruaruense, por compreender que tal aumento está apenas a serviço dos grandes empresários de ônibus de Caruaru, que não nos oferece ônibus adequados à nossa realidade. Enfatizamos que Caruaru possui o quilômetro rodado mais caro do país. Os trechos que os ônibus percorrem são pequenos diante da extensão de nossa cidade. Para além, não possuímos integração de ônibus, ou seja, pagamos no mínimo 4 passagens diariamente e ainda há aqueles e aquelas que usufruem de 6 passagens, pois não estamos situadas e situados no centro da cidade. Estamos na periferia, em bairros afastados do centro da cidade. Somos a classe trabalhadora, estudantes, professoras e professores municipais, desempregados ou não, que sofremos com o aumento das passagens. Com certeza, argumentos surgirão afirmando que as empresas subsidiam os explorados com auxílio transporte sem contribuição por desconto na folha. Isso não é contribuição. Destacamos que os funcionários municipais não recebem apoio qualquer para o uso do transporte público coletivo, o que é uma grande contradição. E a classe estudantil de nossa cidade? Como pagaram suas passagens? Se não deveriam estar no mercado de trabalho? Discursos de assistencialismo para a permanência de estudantes nas escolas são vazios. Afinal, se não trabalham, o grupo familiar tem que se responsabilizar para garantir a ida de seus filhos à escola. O grande dilema, trabalhar e estudar. Enfim, resumindo um pouco, diante desse cenário, nós, da Marcha Mundial das Mulheres, não nos calaremos diante dessas arbitrariedades. E estamos aqui
para fazer com que essa reunião não aconteça, porque esse conselho é totalmente ilegal. Nós protocolamos o ofício no dia 2 de maio ao presidente do Comune, que na época ainda era Cirone, comunicando o descumprimento da Lei Municipal 4.025. E nós queremos dizer que é muito bem-vinda a participação da UESP aqui, nós sentimos falta de vocês, e que bom que vocês estão aqui para cobrar junto conosco. O que está acontecendo? Em Caruaru, os estudantes estão tendo seu direito negado. Por quê? Porque a lei municipal diz que é direito do estudante utilizar a meia passagem. Ela não prevê limite. No entanto, a Prefeitura de Caruaru, juntamente com as empresas de ônibus, limita a quantidade de passagem de 50 ou 100. Mas isso não pode acontecer, porque a lei não prevê isso. A lei não impõe limitação da meia passagem. Nós protocolamos o ofício aqui dia 2 de maio, Joana, solicitando que isso fosse incluído na pauta da reunião do mês de junho. E até agora não foi. Então já é a terceira reunião para aumento de passagem e não se discute o direito dos estudantes aqui nessa reunião. Mas aumento de passagem. Então esse conselho só se reúne para reajustar a tarifa. Aí nós queremos que nosso ofício fosse atendido, assim como os outros também estão sendo atendidos. Em atenção a todos os problemas que tem no transporte coletivo e somente discutir o aumento de passagem, né? Além de uma Câmara Municipal de Vereadores que não nos representam, infelizmente nós temos um conselho, um dos conselhos que não nos representa. Então, prova disso é o companheiro Emerson, que é um militante muito honrado, respeito muito você, que está mais uma vez afirmando aqui nessa mesa que esse conselho não é legítimo. Logo, não dá para se fazer votação nenhuma, não tem legitimidade nenhuma. Eu sou representante da Associação de Moradores do Bairro das Ribeiras. Só para colaborar com o que vocês estão manifestando, na votação que houve aqui anteriormente, eu fui contra. Ao lado do SINDEC e outro, não sei se foi o Sindimota, tanto para reforçar o seguinte: concordo com o Emerson, que aqui realmente a gente precisa puxar, ter assuntos sobre transporte, não seja só aumento. E eu até fiz um ofício, senhor presidente, a respeito do LEVA. Eu falei informalmente com o Ricardo sobre isso. Eu acho que a gente precisa discutir o LEVA. O LEVA é um instrumento importante, mas o mecanismo, a forma como o LEVA está sendo conduzido, eu acho que tem que ser compartilhado com todos os conselheiros e também com a Assembleia, porque foi vindo de lá para cá. Daqui para lá não teve nenhum tipo de conversa. Então, só para reforçar que nós aqui já protocolamos esse ofício a esse respeito. Tá certo. Mas assim, o que encarece a passagem de ônibus não são os insumos, que eu sei que os empresários também precisam se manter, mas a questão de impostos. A prefeitura cobra 10% de imposto na passagem. Então, cadê a prefeitura que não entra também com a sua parte? Então, vamos botar essa discussão sobre isso. Podemos também fazer isso. O empresário não tem a obrigação de manter o serviço público. Concordo. Nem tanto, nem tão pouco. Agora, onde é que fica o poder público? Podemos fazer isso. Tá certo? O problema, gente, não é o reajuste, e sim a demora em se dar ele, né? Há uma questão que se levanta em relação a 22%, acho realmente muito. Acho muito, e muito melhor seria se gradativamente fosse dado ao longo dos anos, acompanhando o aumento de tudo, né? Se nós tivéssemos aqui, o último aumento que nós tivemos foi em janeiro de 2009. Se em 2010 tivesse tido uma correção de 10 centavos, 2011, 10 centavos, eu estou falando em números hipotéticos, certo? Nós hoje não estaríamos nessa situação, né, de lançar para a população 40 centavos. A grande questão, não só aqui, certo, em Caruaru, mas exemplos de outras cidades, foi um distanciamento desnecessário em relação aos operadores de serviço e à população. Hoje a gente teve uma entrevista na rádio e a pessoa me perguntou sobre a questão do aumento da tarifa. E o que é que a gente achava, tal. Não, eu espero que seja solucionado. Porque, veja só, a gente está numa situação que, infelizmente, já se passaram todo esse tempo e não se teve uma definição. O que eu quero é uma resposta. Agora, só para retificar, a nossa proposta é que a gente mantenha esses 2,10, coronel. Tá certo? Infelizmente, tempo e prejuízo não se recupera, tá? Por que a gente chama de transporte público? Por que a gente chama de, por exemplo, escola pública, saúde pública? É porque o governo é que é responsável por esse setor, certo? O que acontece em Caruaru e em demais
várias cidades do nosso país é o seguinte: o governo, ele não tem, digamos assim, ele não toma a responsabilidade total pelo setor do transporte público e passa essa responsabilidade para um setor da iniciativa privada, certo? Então isso aí a gente chama de parceria público-privada, tá? É o que não acontece em Caruaru. Por quê? Não acontece. Porque o governo passa totalmente a responsabilidade do setor privado e ele se isenta dessa responsabilidade. A ideia de GSE trazer auditoria é válida, mas GSE isso já existe e se chama Agência de Regulação. Eu pergunto para vocês, qual é a agência de regulação que é uma entidade que não faz parte do governo, também não faz parte, certo, das agências de ônibus, é uma entidade neutra? Qual é a agência de regulação que regula o sistema de transporte público de Caruaru? É a Destra. A Destra é uma autarquia da prefeitura, ela não tem habilidade, ela não é capacitada pela lei para ser agência de regulação. A agência de regulação é uma entidade neutra do governo, ou seja, não pode ser a Destra, e é uma entidade neutra em relação às empresas de ônibus. Aí eu pergunto, qual é a agência de regulação que regula o transporte público de Caruaru? Olha, o que temos hoje, tá certo? O que eu posso te responder é a Destra mandando ordem de serviço para a gente, coordenando quantidade de carro, o horário a ser atendido. A exemplo do São João, certo? As extensões de horário. Quem nos regulamenta é a Destra, tá certo? Nenhuma empresa de Caruaru, tá certo? Ela pode colocar ou até tirar carro, sem pedir autorização à Destra. Essa discussão que você está trazendo, isso aí já foi discutido aqui. Tudo bem, mas pela lei a Destra não pode ser agência de regulação porque ela é um membro da prefeitura. Por isso que foi criado o Comute. É por isso que foi criado o Comute. Então, para ser uma presença da sociedade que possa... Mas ok, o Comute ele faz parte da prefeitura e pelo que foi visto aqui ele é legal. Nós não vemos, quanto entidade, classe, sociedade civil, melhorias no transporte público. É qualidade, respeito com as cidadãs, principalmente as mulheres, que a gente tem que pegar ônibus cheio e sofrer todo tipo de assédio. E as paradas de ônibus? Que você não tem uma cadeira, que você não tem um acesso para uma pessoa com alguma limitação, a cobertura, que nem o sol nem a chuva te protege. Então, assim, é óbvio, essa lógica capitalista, neoliberal, essa fala muito confortante, vamos aumentar para depois melhorar, e a gente vê que se aumenta e não se melhora. Porque se melhorasse, a gente estava verificando isso agora, hoje. Gostaria também de levantar a seguinte questão. A gente sabe a diferença entre privatização e concessão. O transporte público ele não pode ser privatizado porque ele é público. E ele está sendo privatizado em Caruaru. Ele deve ser concedido. Concessão, essa é a palavra. E para haver concessão, precisa do tripé. Usuário, certo? Governo, tá? E a empresa de ônibus. E para regular os três, precisa de uma agência de regulação. Isso está na lei. Licitação, né? Precisa ter uma licitação, isso está na lei. Isso é lei. Precisa ter uma agência de regulação. Não. E, gente, a agência de regulação, ela não faz parte do governo, não faz parte das empresas. Além disso, precisa do processo licitatório. Tá? Então, a gente sabe que o conselho não está correto. Não tem agência de regulação, não está planejado, os itinerários estão incoerentes com a realidade da cidade. E aí, como é que a gente vai fazer? Então, o que aconteceu? Aumentaram aqui, me permita a expressão, ilegalmente, o ano passado, aumentaram a tarifa, foi para sanção ou veto, o prefeito não sancionou. E ele não sancionou porque viu, com certeza, que havia ilegalidade nos atos aqui praticados. Este ano, de novo, voltaram e, apesar de contestações nossas, de outros integrantes aqui, a tarifa foi aumentada, presidente. Foi para a sanção, foi para a apreciação do chefe do executivo e não houve, até agora, não houve a devida sanção ou veto. Então, não há, no meu entendimento, me permita, Ricardo, o que se fala nesse momento em se discutir este aumento. Vai encaminhar alguma proposta ao prefeito ou não? É isso que eu quero saber.
Entendeu? Né, para ir responder. Ok. Seu Milton? Não. Seu Pedro? Não. A União dos Estudantes é contrária. Nós não queremos. Aprovamos. Dona Luci, a pergunta é o seguinte. O Conselho vai encaminhar algum tipo de proposta sobre reajuste tarifário ao prefeito? Graziele Karen. Saiu. Deni Chaves. Vamos encaminhar? Sim. Ricardo? Sim. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contra 3. Então vamos encaminhar a proposta ao prefeito. Não! Vai,